Fala meus amigos, eu sou o Lohan Rangel e esse daqui é o ponto de vista de um amador. Galera, uma série de Harry Potter foi confirmada. Sim, foi confirmada. Basicamente, foi confirmada. A Warner negou a notícia, mas ela foi confirmada pelos 3 maiores portais de cultura pop existentes. O Deadline, o The Hollywood Reporter e o Variety. Esses são os maiores portais de cultura pop do mundo e eles confirmaram que uma série de Harry Potter está sendo produzida pela HBO Max. Mas assim, gente, a intuição do vídeo é outra. A gente já sabe dessa notícia. O que eu quero falar é o seguinte: a série de Harry Potter tá sim sendo planejada, tá sim sendo conversada, mas eles já falaram que tá no estágio bem inicial e que ainda não sabem qual história eles vão contar nessa série. Então, nós como os fãs de Harry Potter, nós como os fãs de cultura pop, a gente gosta de especular, a gente gosta de teorizar. Então eu separei aqui 7 histórias que podem ser adaptadas para uma série ou séries, porque não mais de uma, de Harry Potter. Bem, de início, começando pelo começo, a primeira série que eu gostaria de assistir na HBO Max é Hogwarts, uma história. Não aquele livro que a Hermione fala o tempo todo como se fosse um manual do colégio. Não, não é esse livro que eu quero ver. Eu quero ver a história de Hogwarts mesmo, contando, mostrando os 4 fundadores de Hogwarts, sendo a ideia de criar a escola de magia e bruxaria. A gente vê o Godric Grifinória, a Rowena Corvinal, Salazar Sonserina e a Helga Lufa-Lufa juntos, se unindo, montando Hogwarts até o momento em que o Salazar acaba com a harmonia dos 4 fundadores e debanda da escola, criando a Câmara Secreta. Vai dizer que você não gostaria de ver isso. Uma minissérie, cara, uma minissérie sobre isso, com os 6 episódios, seria espetacular, espetacular. Vai, você também quer ver, eu sei. A segunda série que eu gostaria de ver demais é a Ascensão do Lorde das Trevas. E eu coloquei esse nome, é esse título que tem que ser o título da série. Bem, quando lançou o Enigma do Príncipe, o filme, a gente, os fãs de Harry Potter passaram raiva. Passaram raiva porque esse filme é uma merda. A gente sabe que esse filme é uma merda, mas o pior de tudo foi ter excluído, basicamente, toda a história do Lord Voldemort, mostrando ali desde o seu início, mostrando a vida do Tom Riddle, né? E isso foi excluído do filme, mostrado apenas em 3 ceninhas. No caso, uma cena dele criança ali, nos seus 11 anos, quando o Dumbledore conhece ele, e depois ele adolescente numa imagem deturbada. E, por último, a cena do Slug ali, completa, depois que o Harry consegue a cena, né? A memória. E tipo assim, o caso todo, cara, é que a gente vê uma vida do Voldemort sendo excluída da saga e acaba tirando todo o peso do personagem pra história. Então eu acredito que uma série mostrando desde da Merop Gaunt dando a poção do amor por Tom Riddle, pai, até o momento da ascensão do poder do Lord Voldemort. A gente veria muitas coisas, a gente veria o primeiro ataque da Câmara Secreta, a gente veria o Voldemort criando as Horcruxes e a sua ascensão ao poder. Isso não seria incrível? Falei. A terceira série que eu acho que já deveria ter sido adaptada de alguma forma é a série dos Marotos. Eu fiz uma enquete lá no Instagram do Colmeia, perguntando às pessoas quais séries elas gostariam de assistir, e a que foi mais comentada foi a série dos Marotos. E isso tem sido sonhado desde o lançamento de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Os fãs têm sonhado muito com a história do Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Para quem só viu os filmes e não leram os livros, os Marotos são um grupo formado pelo Remo Lupin, o Pedro Pettigrew, o Sirius Black e o Tiago Potter. Eles eram amigos ali na escola. Lá pro seu 5º ano na escola, eles acabam descobrindo que o Lupin era um lobisomem. Então eles decidem se transformar em animagos para poderem ajudar o amigo. E acabam vivendo muitas aventuras, conhecendo muito o terreno de Hogwarts e criando o tão famoso Mapa do Maroto. Cara, isso seria muito empolgante de ver em tela, tanto como uma série quanto uma saga de filmes, pode ser para HBO Max mesmo. Seria muito bom ver esses personagens jovens e juntos, sabe? Uma coisa que a gente não conseguiu ver nos filmes de Harry Potter. Seria sensacional. E a quarta série que eu gostaria de assistir seria A Grande Guerra Bruxa. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar num universo compartilhado. Começando ali as séries de Harry Potter contando a história do Lord Voldemort, depois passando por os Marotos, que é basicamente ali no meio dessa situação que o Lord Voldemort estava crescendo, e depois a gente vê e culminar tudo em A Grande Guerra Bruxa. Tudo poderia se conectar. Pensem no potencial que seria mostrar o Dumbledore criando
a Ordem da Fênix ao mesmo tempo que o Voldemort estava pegando os seus aliados, seus comensais da morte. E poderiam utilizar os mesmos atores, passando os anos ali, os atores envelhecendo um pouquinho mais, que fizeram os marotos, e o próprio Jude Law como Dumbledore utilizava o cara, sabe? Tava ele ali na série do Voldemort como professor, depois colocava ele nos marotos, pra depois aparecer ele como protagonista da Grande Guerra Bruxa. Cara, seria sensacional demais. E o melhor de tudo é que eles poderiam fazer isso, colocar a Primeira Guerra e depois conectar com os filmes de Harry Potter, com o final da guerra ali, com a primeira derrota do Lord Voldemort por Harry Potter e se iniciando o primeiro filme da Pedra Filosofal. Caralho, eu tô aqui, ó. Mano, faz, Warner, só faz. Agora, a quinta série que eu gostaria de assistir seria o reboot de Harry Potter. E eu não sou o único que gostaria de ver isso. Eu acho que muitos fãs já sonhavam com isso acontecendo, principalmente depois de adaptações como a da Game of Thrones, que é adaptar os livros de Harry Potter mais fielmente. A gente sabe que Game of Thrones andou no final, mas no começo era bem fiel aos livros. Ninguém pode negar que os dois primeiros filmes são bem fiéis aos livros, mas a partir do terceiro a adaptação começou a modificar muita coisa. Até porque os livros iam se alongando, então muita coisa tinha que ser retirada e adaptada para tela. Histórias de personagens foram deixados de lado e até alguns próprios personagens foram apagados, como se não tivessem existido. Sem falar que eles também trocaram algumas situações e algumas atitudes. Por exemplo, eles pegavam coisas de que personagens faziam nos livros e davam para um outro personagem fazer nos filmes, como é o caso do Dobby, que ele aparece desde o quarto livro em diante, e todas as coisas que o Dobby fazia nos livros foram dadas para o Neville fazer nos filmes. Então, sendo assim, não seria muito legal ver isso acontecendo? Talvez com 7 temporadas, cada temporada adaptando um livro de Harry Potter, ou até mesmo fazer igual fizeram com os filmes. Cada temporada adapta um livro e chega no último livro sendo adaptado por 2 temporadas, mostrando realmente a grande guerra ali e a culminação da derrota do Voldemort. Cara, que sonho. E a penúltima série que eu gostaria de assistir é A Criança Amaldiçoada. Mas calma, não me julguem, relaxem, eu vou explicar, respira. A Criança Amaldiçoada foi um baque para os fãs, eu sei disso. Muita gente odeia o livro, até porque a J.K. Rowling confirmou que ele é canônico com a série. Mas eu acredito que uma adaptação de Criança Amaldiçoada poderia ser feita sim, com um roteiro bom, e que eles excluíssem algumas coisas como, né, a filha do Voldemort, que é a Criança Amaldiçoada, mas a gente não precisa ser a Criança Amaldiçoada. Eu só acho o seguinte, o Alvo Severo e o Scorpius Malfoy e também a Rose Weasley são personagens muito bons, cativantes, que poderiam ter sim uma adaptação, e é o que os fãs também gostariam de ver, um prosseguimento, uma sequência de Harry Potter. Vai dizer que você não gostaria de ver uma aventura com esses 3 personagens. E assim, a Criança Amaldiçoada é uma história para ser vista no teatro, ela foi feita para ser uma peça teatral. Então a gente lendo o roteiro, a gente perde muita coisa, a gente só vê o que está escrito ali. Então talvez vendo seja um espetáculo, e eu acredito que seja um espetáculo, eu gostaria muito de assistir. Então talvez até essa própria história sendo adaptada e bem adaptada no cinema, ou não sei, não sei. Mas enfim, o meu ponto é o seguinte, eu acredito que com um roteiro bom, com uma série legal, com esses personagens. E também seria incrível ver o Harry, Rony, Hermione, Gina, o Draco, adultos e convivendo ali e tendo as relações dele mostrando na tela com seus filhos. E também pode ser que tragam de volta a Emma Watson, o Rupert Grint, o Daniel Radcliffe, Tom Felton, Bonnie Wright. Cara, imagina ver esses personagens adultos com os atores que interpretaram ali nos filmes. Cara, seria incrível. Eu gostaria muito de assistir. Gostaria de verdade de ver. Não precisa ser a Criança Amaldiçoada, mas pelo menos trazer eles de volta de alguma forma. E por último, mas não menos importante, uma rodada bônus, né, que é a 7ª história que eu gostaria de ver. É uma série de curtas com Jacob Kowalski, sim, um dos melhores personagens de Animais Fantásticos de Onde Habitam. É o Jacob, o nosso trouxa querido ali, amigo do Newt, namorado da Queen. Eu gostaria muito de ver esse personagem com uma série de curtas. Botaria ele ali vendo o mundo bruxo com seus olhos trouxas e tendo aqueles momentos cômicos. Seria sensacional, porque o Dan Fogler, ele é um dos melhores atores da saga de Animais Fantásticos. Ele entrega um personagem muito cativante e eu gostaria de ver esse personagem em tela bem mais do que só nos filmes, que estão demorando bastante aí pra aparecer, pra lançar. Então eu gostaria de ver esse personagem, e o Dan Fogler gosta muito desse personagem.
Então seria hilário uma série de curtas ali com The Jacob Kowalski Show. Caralho, Warner, te dei uma ideia aí, ó. Só faz. Todos os nomads são como você? Não, só existe um como eu. Enfim, minha gente, essas foram as séries que eu gostaria de assistir e que também eu vejo que muitos dos fãs gostariam de assistir também. Só vocês olharem aí nos portais que vai ver que a galera tá em peso pedindo esses conteúdos. Então, Warner, você só tem que entregar, sabe? Só faz o fanservice, só entrega. E se não, entrega uma parada também diferente, sem a conexão com o Harry Potter, a gente entende. O mundo bruxo é um universo que pode se expandir muito. Então eu entendo se vocês queiram fazer alguma coisa inovadora e beleza, eu vou gostar. Mas eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários que tipo de série, qual série você gostaria de ver do mundo bruxo. Se é alguma que eu falei aí, ou se vocês têm uma ideia diferente da minha. Todas as séries que eu escolhi, eu também listei lá no site do Colmeia, onde eu sou um dos redatores. Se vocês puderem ir lá ler, o link tá aqui debaixo na descrição do vídeo. Além também de a gente estar noticiando todos os conteúdos no Instagram do Colmeia e no Twitter. Então segue as redes sociais do Colmeia também. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar o vídeo com quem puder. Beleza? Tamo junto, gente!